Oi, tudo bom? Aqui é o Gabucho e esse é mais um episódio do De Front a Front. Hoje a gente tá aqui com ele, de frente com Preda Thier, produtor da Tesãozinho Inicial, agitador cultural, clubber, artista. E hoje a gente tá aqui pra entender um pouquinho com ele como um fomentador da cena noturna de São Paulo, do movimento de rua com a Tesãozinho. Entender um pouquinho da perspectiva dele sobre a cena, sobre, enfim, a rua e muitas outras coisas. Primeiramente, obrigado, Pedro, por ter topado participar. E, bom, eu queria que você começasse falando um pouquinho de onde tu veio, como começou sua relação com a rua, sua relação com as pistas, né? Um pouquinho desse início de tudo aí. Obrigado você pelo convite. Oi, sou Pedro. Ah, Começou muito perto da Tesãozinho mesmo. Em 2016, quando a gente começou a Tesãozinho, a primeira festa já era fazer o intuito de festa de rua. E aí a gente começou a pensar já voltado pra rua, mas eu não frequentava tanto as viradas culturais, eu ia em algumas, já tava rolando SP na rua, eu já tinha ido em um SP na rua só, e aí eu já tava entendendo o que, que era aquele movimento de rua. Também rolava muita voodoo hop na rua, e a gente frequentava voodoo hop na virada, no SP na rua, mas eu não tinha muita noção da dimensão do que era aquilo tudo. Então eu fui sentindo muito na produção da festa mesmo. O que, que era fazer uma festa de rua, o que, que era estar ocupando aquele espaço naquele momento. Uhum. E como que foi o seu primeiro rolê, assim, de música eletrônica que você, caramba, nossa, se encantou talvez, né? Foi. A voodoo hop foi o que eu me encantei. Não foi na rua, acho que a primeira voodoo que eu fui era em alguma ocupação, alguma coisa assim. E aí eu comecei a acompanhar eles e eu gostava, eu era meio ripongo aquela época e eu gostava daquela vibe. Eles também eram bem ripongos, o rolê não era tão eletrônico, frenético, o BPM era bem mais baixo, era tudo diferente. Mas já era música eletrônica, já era dá um tempo, e eu comecei a gostar muito daquele movimento libertário que tinha ali entre aquelas pessoas. E nisso junto também com uma construção de identidade minha, com mudanças, ah, ah, com a minha com a minha sexualidade, tipo, redescobrindo minha sexualidade. Então, ali eu podia também ser quem eu era. Uhum. E onde que entra a sua relação com a rua, assim, nesse começo de tudo? Acho que aí já pode emendar também o primeiro momento como a tesãozinho inicial, né? A criação dela, como foi. Então, a gente tava, vou contar bem do comecinho a criação do Tesãozinho, que foi no bar ali na frente da escola da cidade, no cruzamento da Bento Freitas com a General Jardim. Inclusive, acho que também foi ali que aconteceu a primeira mamba de todas, não foi nesse bar da frente, a gente fez no bar da frente, elas fizeram no outro da frente, que Uhum. chamava JK e o outro chama, esqueci o nome, Xangô. E acho que elas também fizeram ali. Aí a gente sabia que tinha essa movimentação ali, que dava pra fazer festinha de rua ali. A gente olhou pro outro bar. A gente era um coletivo de 6 pessoas, que a gente fazia cenografia para outras festas. E a gente queria muito começar a nossa própria, mas bem despretensiosa, bem pra juntar os gêneros musicais que a gente gostava de ouvir. Aí a gente olhou para aquele bar olhou pra gente, aí a gente pensou, vamos fazer uma coisinha aqui, e chamar amigos que a gente conhece que já tocam. E foi a primeira tesãozinho. Começava com roda de samba e terminava com um tecnão. É, tudo. E aí foi isso, a gente fazia lá direto. Aí a gente começou a ver como que aquilo se formava e que era tão interessante que as pessoas, a gente não precisava fechar a rua, as pessoas começavam a fechar a rua por si só e aquilo gerava uma movimentação tão interessante num domingo qualquer que a gente se apaixonou e aí a gente começou a repetir esse formato. Uhum. E em relação a Tesãozinho e a rua desde o início, foi se desenvolvendo essa relação com a rua, ou essa intenção com a relação com a rua, ou foi uma coisa muito espontânea, assim, e como que foi, assim, desde a primeira até a segunda, assim, esse processo, talvez até ali, né, o início da pandemia, como que foi esse desenvolvimento da Tesãozinho, que talvez foi um primeiro período da Tesãozinho, né, e depois da pandemia uma nova era, né? Isso, exatamente. Até a pandemia era uma coisa, depois da pandemia virou outra.
E da primeira edição em seguida, a gente começou a gostar, a gente começou a ficar cada vez mais inspirado pelas outras festas que rolavam, a Voodoo, a gente começou a frequentar também mais outras festas. E a gente queria um pouco fazer parte daquilo, construir algo parecido, mas também a gente tinha uma identidade muito própria, tanto que a gente não era muito considerado da cena, assim, a gente não queria Uhum. também ser muito da cena, porque a gente permeava pelo pop, pela roda de samba, bastante pelo funk, que também não estava tão inserido na cena naquela época. Então foi espontâneo, a gente foi indo espontaneamente, entendendo outros gêneros, conhecendo mais pessoas e mais festas, e aquelas pessoas gostavam, os DJs começaram a gostar muito da festa. E é isso, todo mundo sabia que a gente era aquela festinha que fazia coisa na rua, que era espontânea e que era, tipo, tudo de graça, mas gostava. A galera da cena já tava gostando da gente também. A Cachu tinha tocado já em 2018, numa festa que a gente fez dentro de um buraco, de um boteco, que era virado pra rua, mas tava um temporal. Eu lembro que ela levou a própria CDJ, porque a gente nem levava CDJ. A gente falava, cada DJ traz o que toca. Ela levou a CDJ na chuva pra tocar naquele botecão. Eu nunca vou me esquecer que acabou a luz no meio do set. Foi assim, um caos. Era sempre um caos. E é isso, até o começo da pandemia, a gente tava bem. Umas coisas pequenas, assim. Eram umas festas na rua bem legais. E festas fechadas em alguns clubes ou conjunto com outras festas pra fazer dinheiro pra poder fazer a da rua. A gente fazia festa fechada, sei lá, desde o Boteco no Orochi até num barzinho em Pinheiros pra pegar dinheiro, fazer festa da rua. E a gente não tirava nada com isso. Só conseguia pagar o mínimo pros DJs. E era isso, a gente não tinha tanta pretensão também. A gente falava muito que era só um hobby. Uhum. Aí, em 2019, um pouco antes da pandemia, eu já estava começando a tentar estruturar melhor, mas não era algo tão. Uhum. E durante a pandemia também, a gente fez coisa online. A gente fez festa online, participou do festival do Burning Man online, com palco 3D. A Mista Kaká entrou pro time também, para os residentes. E aí a gente começou a estruturar melhor o que era tudo aquilo. Pessoas saíram do coletivo, depois outras voltaram, novas chegaram. Então foi se transformando muito, assim, é muito rápido. Uhum. E vocês pegaram muito o auge do SP na rua, né? Aquela época onde tinha Isso. muita. Era muito mais fácil, né? Fazer coisa na rua, tinha muito mais fomento público, né? Tem como você falar um pouquinho como que era isso, como que foi também foi a participação, né, da É. Tesozinho com o SP na rua, como que era essa época, assim? Foi uma vez só que a gente conseguiu passar no SP na rua, em 2017, mas é isso, a gente se inscreveu em 2017, 2018 e daí 2019 acho que já não teve Uhum. SP na rua. E 2018 a gente não passou. 2017 foi, sim, maravilhoso. É, Já sabiam que a gente era um dos únicos coletivos que estava fazendo festa na rua. A Caldo fazia bastante na época e bombava bastante. A Mamba também fazia algumas na rua e a gente. Então já colocaram a gente, porque a premissa daquela primeira vez que a gente participou do SP na rua era que eles tinham que convidar só festas que estavam fazendo coisa na rua. Uhum. Então, tipo, chamaram a gente. Aí a gente foi e fez um palco com a Vampire House, que eles juntavam, né, as festas, não era a gente que escolhia. Eles juntavam, aí a gente abriu pra Vampire House, depois a Vampire House ficou durante a madrugada, lá no Engabaú, do lado tinha um palco do Baticu, foi tudo. É, tudo, delícia. E agora que a gente teve a virada cultural, né? Você acha que teve alguma vibe parecida assim com aquela época, essa última? Você que Sim, vivencia os dois, né? acho que teve. É. Acho que teve bastante. Óbvio, acho que a virada tava numa pegada bem. Apesar de que conseguiu incluir várias festas da cena independente e também festas independentes fora dessa cena, de outras cenas. Tipo, Baile da Sodo, maravilhoso, tava lá. Vários outros rolês. Acho que o rolê do Carlos do Complexo também, que eu não esperava que tivesse, tava lá e foi tudo. Coisas com pegadas bem experimentais, até a Baticu, até a Mamba, a Nova Fé. E eu acho que tudo, acho que tinha uma pegada de querer chamar bastante gente pra rua e a curadoria soube olhar pra cena eletrônica. Faltou alguma coisa na curadoria, eu acho,
de chamar tesãozinho, de chamar caldo, de chamar coletivos que estão fazendo ainda coisa na rua, entendeu? Essa é a crítica. E também uma crítica numa ótica de que essa virada ainda tá do governo do Tarcísio. Então também, assim, legal, mas eu sei que teve vários problemas internos ali e questões técnicas. Então é isso, também tem que olhar com crítica, né? Mas foi tudo, acho que reviveu bastante. Alguém ali na curadoria soube voltar um pouco pra isso. Tudo. E agora falando um pouquinho, acho que sobre pista, né? Eu acho que com o tempo, né, a gente vê transformações muito grandes na cena, no meio urbano, nas festas, mas muito também na forma da galera curtir, né? Da forma da galera engajar com as festas. Acho que principalmente a partir do momento onde as festas se tornam mais lugares comerciais do que às vezes coletivos políticos, né? A relação também com o público muda um pouco. Queria saber se você observa muito uma diferença dessa, tanto no engajamento com o público da Tesãozinho, tanto de outras festas também, né? Dos cenários de São Paulo, quanto também, sei lá, a forma da. Sabe, aquela forma. O core de fazer um dance, de dançarem, de se entregarem numa pista, sabe? Se você percebe Mais muito isso. visceral. É isso, exato. Eu não sei, assim, eu não sei. Eu acho que isso tem é mais complexo, a forma das pessoas se portarem na pista, talvez. Muito complexo, eu acho, porque vai junto com um monte de coisa, vai junto com pós-pandemia e depois a ressaca da pós-pandemia. Eu acho que junta tanta coisa, crise econômica. Acho que antes da pandemia e também antes da pandemia, lá em 2016, 2017, eu sinto que a galera é até mais morta na pista, assim. Eu acho que, óbvio, era tudo mais espontâneo, tudo menos comercial, tudo mais independente. E tinha uma verdade ali muito forte dessas cenas que falta um pouco hoje em dia. E também dessa vontade, tipo, de se jogar na rua, de fazer rolê independente, de fazer sem medo. Mas que no pós-pandemia essa visceralidade estava muito forte, porque a galera sentiu falta da Uhum. festa. Então é difícil de medir. Aí, mas no sentido da cena e do trabalho, é isso. Acho que era lindo, meio utópico aquela coisa ali em 2016, 2015. Só que também eu sei que era muito mais bagunçado o trabalho. E Uhum. muito mais desleixado a forma de trabalhar. Entendeu? Desde a equipe de som até os próprios DJs, ou a forma que você vai pagar, ou quem que você vai. Tinha muita gente que nem recebia, muita gente tocando de graça, até demais. E eu sei que e muita gente, é isso, trabalhando de graça, tipo, uma precarização mesmo, acho que rolava nessa época, apesar de ser tudo mais fluido, mais espontâneo, mais honesto, muitas vezes. E que agora está muito mais estruturado, as festas estão muito mais preparadas para encarar planilhas maiores, para pagar direito, para, enfim, prestar conta, para fazer tudo Uhum. dentro da legalidade, entendeu? Então é uma via de mão dupla, assim. Algumas coisas se perderam, mas outras se ganharam. E, e é isso, eu acho que hoje juntar, o ideal seria juntar toda essa estruturação que a gente ganhou com essa espontaneidade que a gente perdeu, entendeu? Uhum. E saber diferenciar o que que é um rolê mais comercial, o que que é um rolê mais underground de verdade, saber onde você tá pisando, para as festas que estão começando, saber diferenciar aí que rolê é esse que você tá, sabe? Porque não dá pra você comparar, às vezes, uma festa enorme que tem um puta investimento e que pode entregar mil coisas com uma outra festa que não. Aí você quer ao mesmo tempo estar numa fábrica abandonada, curtir um rolê super diferente, mas você também, não pode pegar uma fila, não posso ir num banheiro sujo, ai meu Deus. Uhum. Entendeu? O que que você quer? Tipo, saiba escolher então o rolê que você quer frequentar, saiba ver o line. É isso, o público também tá mais atento. Acho que antigamente, a grande diferença que eu fico pensando é. Antigamente, eu falo como se eu tivesse 50 anos de idade. Mas lá pra trás, tinha. O público entendia mais que ele era participante do rolê. Ele tava. Ele se responsabilizava mais por estar ali também junto. Ele tava construindo aquilo ali também junto. Inclusive, eles muitas vezes nas festas de rua, o público chegava antes pra ajudar a montar a cenografia da festa de rua. Uhum.
Imagina que isso vai acontecer. Hoje em dia, parece que o público fica esperando se der alguma coisa errada. Numa festa de rua, eles vão reclamar. Mesmo que é de graça, mesmo que é na rua. Vou A continuar. legalidade, eu acho. É, é isso. O público participava bastante antes, montava cenografia, montava junto. E hoje em dia a galera tá muito mais no lugar de consumidor. Quer consumir, consumir, consumir. Tem que estar... E vai reclamar depois se não tiver alguma coisa perfeita, sabe? E é isso, acho que é só o público também entender que ele é participante daquilo e como que ele pode contribuir e não ser um mero consumidor, porque não é essa a proposta só, sabe? A gente quer trabalhar, receber bem trabalhando, mas acima de tudo, pelo menos na tesãozinho, a gente quer fornecer uma experiência mesmo e construir uma festa junto da cidade. Uhum. Não à parte, não como qualquer coisa que você pode levar em qualquer lugar, não. A gente depende muito onde tá, depende muito se eu tô na Diocleciana ou se eu tô em Pinheiros. E a gente faz a festa nos dois lugares. E a gente sabe o tipo de público que vai estar nos dois lugares, a gente sabe o que a gente vai entregar. Então, às vezes a gente até avisa que como vai ser a festa, se vai ter banheiro químico ou não, pra galera já saber, entendeu? Uhum. Então, acho que é um pouco isso, as diferenças, assim. E acho que pensando um pouco isso dessa relação com a cidade, né, entrando numa ótica mais institucional, com essas várias mudanças de gestão ao longo dos anos, como que você percebe o impacto disso na forma de fazer festa, tanto de forma privada quanto tanto de forma na rua, né, ao longo dessas gestões, assim, que foi mudando? Ah, tá. É, na gestão Haddad é quando proliferou mais as festas na rua, né? Porque ele incentivou isso, não foi projeto dele, mas veio o SP na rua e acho que as viradas culturais também ficaram muito mais fortes nessa época, eu acho, se eu não me engano. Então foi ali que proliferou mesmo. Também não tinha tanta burocracia, nem nos equipamentos culturais, nem para fazer festa na rua. Eu não sei direito, sou mais leigo para saber como que era a legalização dessa época, mas assim, acontecia a festa na rua sem autorização. Uhum. E às vezes se precisava piar, aparecia uma polícia, mas assim, não levavam as caixas de som, não dava multa para produtor. Começou a acontecer isso em 2018, 2017, sei lá, que era isso, se você fazer uma festa na rua sem autorização, leva tudo, leva a caixa de som, dá multa para produtor do que tá fazendo a festa, precisa de autorização. E é isso, imagina, em 2013, 2014, 2015, a galera colava no minhocão com duas caixas de som, fazia uma puta voodoo hop no meio do minhocão. A voodoo hop, não sei pra quem sabe, era um dos coletivos de... Tinha bastante gringo, né? É, mas eles meio que vieram pro Brasil, eles eram esse coletivo hippie dá um tempo. E eles faziam bastante ocupação na cidade e começaram também a agregar vários artistas daqui, tipo o pessoal da Mamba, o pessoal da Caps Lock. Muita gente saiu da Voodoo Hop, inclusive. Foi ali que começou, né? Foi ali que pariu meio que É, vários dos rolês que tem hoje em dia desse cenário sim, eletrônico mais queer, menos tecneiro, né? sim, foi dali. E tem um documentário, inclusive, Reclaiming the Jungle, que fala sobre isso, né? Explica isso. Exatamente sobre isso. Tem no Vimeo, depois eu coloco o link. Aí, não, calma, só pra complementar, que depois de, sei lá, quando começou Kassab, enfim, começou toda a burocratização que a gente vê até hoje em dia. Que é isso, você precisa pedir uma autorização 30 dias antes pra fazer a festa na rua e essa resposta pode vir até um dia antes da festa. Então, como é que você vai ficar pedindo autorização pra, pra aquilo poder ser cancelado um dia antes? Tem que cancelar com todos os DJs, com todos os combinados que você fez, sabe? Uhum. E aí a galera começa a parar de pedir autorização. A gente, pelo menos, a gente começou a fazer parceria com os bares que são voltados pra rua, que daí a gente consegue fazer com o som mais pra dentro do bar. E se aquele bar já tá acostumado também a ter uma rua fechada na frente, alguma coisa assim, alguma pracinha, aí fechou. Aí é tranquilo. Aí a Uhum. gente consegue fazer na rua sem autorização, na data que a gente quer, em cima da hora. Que isso é muito legal também, né? Poder fazer em cima da hora um rolê na rua, assim, num dia Uhum. ensolarado.
Ah, eu amo. Nossa, solzinho batendo e a gente fazendo um dance Uhum. no front, esquece. É, e acho que falando sobre isso, né, sobre dance, sol, edições, acho que tem algum momento, assim, uma edição muito icônica da Tesãozinho, tipo, algum momento muito marcante que você teria, assim, pra contar pra galera como foi, enfim, a vibe do momento, assim, descrever um pouco isso. Tem vários. Tem a primeira festa na rua depois da pandemia, que foi a que bombou muito, o Tesãozinho, e aí começou a crescer bastante também nas redes sociais, todo mundo comentou, teve vídeo com polícia, teve a polícia não barrou, e foi linda do começo ao fim, e lotou muito, A que assim. teve a Little Beach Bibassona. Ah, Isso, tava nessa. a primeira Eu vez que meio a que Lírio tocou em clubber São em São Paulo. Paulo. Ai, que Tem um saudade. vídeo de um prédio, de uma galera que tava lá no prédio, lá em cima, e eles filmaram o Agabaú cheio, assim. E foi uma surpresa pra gente, que a gente não imaginava que ia lotar tanto. E foi lindo, horas e horas de festa. Também, pra mim, é muito marcante a festa no Glicério, que a gente fez embaixo do viaduto do Glicério no carnaval, que foi muita vibe carnaval, assim, muita gente pelada, muita fantasia, o Musão Que ano tocou. foi isso? Foi aquele carnaval esquisito ali de 2022, Ah, lembro. que Será que eu ainda. fui nessa? Eu fui na que tocou debaixo do glicério, mas que foi tipo Silver Tape, Sangra E foi nessa Multa. época que tava tendo coisa no Glicério. Eu não fui Depois nessa, eu parou. acho. Teve uma época assim que teve várias coisas ali e a gente fez também. E essa foi muito marcante. Acho que a primeira na Diocleciana também foi muito marcante. Porque, enfim, era a primeira vez que a gente tava fazendo festa lá. E deu super certo, várias coisas difíceis. E é isso. E a primeirona de todas, né? Óbvio. Uhum, tudo. E se você fosse, enfim, dar a sua visão sobre, caramba, o que tá acontecendo hoje na cidade de São Paulo em relação a pra festa sobreviver, pra produzir, que você diria, assim, que tá acontecendo, assim, pra galera que muitas vezes critica a produção, reclama de ingresso, reclama disso, daquilo, mas, caralho, não sabe que por baixo dos panos tem coisas acontecendo ali, né? As relações com a cidade, as relações com as produções, com, enfim, fornecedores, tem muita coisa ali que às vezes o público não entende, né? Pra poder estar criticando sempre, que eu entendo o lugar da crítica, mas precisa saber, né, também o que tá rolando. É, o que tá rolando é que tá tudo mais caro, assim como todo o resto do mercado, o ovo tá mais caro, os nossos fornecedores também estão mais caros, entendeu? É isso que tá rolando. Pra gente conseguir um Fresnel até pro DJ. O Uhum. cachê do DJ tá mais caro. E conforme também os DJs maiores vão crescendo, eles vão aumentando o seu cachê. E a gente também vai ter que ter aumentando o nosso ticket médio. Porque as bebidas vão ter que aumentar também o preço. Então, é isso, a gente só tá seguindo conforme a régua econômica do país. E, e é isso, é inviável a gente fazer um rolê totalmente acessível. A gente consegue fazer isso, de repente, com muito alinhamento com algum equipamento cultural, que daí tem um investimento ali. Aí a coisa acho que rolaria melhor. Mas atualmente, o que tá rolando basicamente é isso. E essa falta de vontade, às vezes, do público, de estar como participante ali, tá só querendo consumir, que a gente já falou. Uhum. Pra mim é isso. Em relação à falta de festa de rua, por exemplo, que você diria assim que caramba, que enfim, não tá tão proliferando tanto igual antigamente, né? Aí, então, é porque daí também pra outra questão vale isso. Que junta também a violência na cidade. Uhum. E o abandono da atual gestão. No centro, mais especificamente. Não era tão abandonado ali como tá agora. E não era tão violento, não era tão perigoso. Então, eu acho que isso também dá uma insegurança maior pra qualquer pessoa fazer festa na rua. A gente mesmo já fugiu de fazer festa na rua do centro, foi fazer festa em Ipiranga, no centro cultural, numa pracinha que fica mais longe. Eu acho que isso contribui toda a crise econômica e acho que a galera também tá coletivos novos estão com medo de surgir e ter prejuízo porque antes era isso, acontecia muita festa na rua porque muita gente não tinha medo, entendeu? Se jogava, conseguia um parceiro ali que tem um som bom, é isso. Também o centro tá totalmente. é, parece que tá cada vez mais cerceado pela iniciativa privada, né? Tipo, privatizaram um Agabaú, entendeu?
Não é privatização, mas é exatamente, eu acho. Não sei se eu posso usar esse termo, mas é uma concessão. né? E então o Engabaú tem dono. Tipo, você não pode mais chegar. Não sei se nem adianta pedir autorização. E as festas que rolam ali, mesmo de graça, tem que ser com gradil. E aí a maior crítica pro que tá acontecendo hoje em dia é que é isso. Você vê um festival Time Warp rolando um dia antes ali na rua. E aí você pensa, por que eu vou fazer minha festa de rua no mesmo lugar no dia seguinte? Será que pode? Não, não pode, porque tá desmontando o festival. Tipo, esse pra mim é o maior absurdo que tem rolado no centro agora, porque são tantas camadas, eles fazendo isso, eles ferram os bares dos entornos, porque como colocam um monte de tapume, fecha tudo em volta, os bares ficam completamente travados e à mercê de assalto, à mercê de qualquer coisa, porque viram uns becos ali em volta, não Uhum. um assalto de público, porque o público nem chega mais ali no bar, só o dono do bar que se ferra mesmo. E travam tudo ali em volta do Angabaú, mesmo quando tem, pra ter uma festa média, que é de graça, coloca gradil. E aí você só pode entrar se você tem um celular, se você tem um QR Code no celular, que você pode apresentar pro segurança e passar. Uhum. E isso é um absurdo, entendeu? Quem faz festa assim também lá, eu acho que não é legal compactuar com isso. Você compactuar que você tem que entrar no lugar só se você tiver um celular com um QR Code. Tipo, a rua é pra você estar ali e pros passantes poderem fazer. A gente pensava em festa na rua, se a gente vai fazer ali no obelisco da frente do metrô do Anhangabaú, porque ia ter passante indo pro metrô e quem quisesse parava, entendeu? Isso que é Uhum. massa. É. E eu acho que, enfim, pra encerrar, né? Estamos terminando. Eu queria que você falasse um pouquinho, acho que, diante de tudo que a gente falou, né? Diante de tantos percalços, mas também coisas muito boas. O que que você acha que mantém você ainda insistindo na noite, insistindo na produção, insistindo na pista? É, enfim, o que que tudo isso representa pra você, né? Cultura independente underground, música eletrônica, etc. Eu acho que o que mais me mantém é a mesma força que guiava a gente lá no começo, que é essa relação com a cidade. Sei lá, a tesãozinho inicial pra mim é muito São Paulo, porque a gente começou ali na rua, então isso tudo fica no meu imaginário, assim, como é que essa festa ainda consegue transformar a cidade? Vamos fazer isso para transformar e para estar junto na cidade. E, e, enfim, também todo o rolê musical, underground, que tipo, eu sou só apaixonado por música eletrônica, pelo funk, e por outros gêneros também. E é isso, me motiva também saber que a gente cria um espaço acolhedor para nossa comunidade, para a comunidade LGBT, para a comunidade racializada, para mulheres. Tesãozinho tá ali consolidada ainda até hoje como um espaço que muitas mulheres se sentem seguras enquanto tá surgindo cada vez mais festa falando que é queer, que é LGBT, mas só chega, só tem gay, só tem homem, GGGGG, cis, branco. E aí é muito bom também isso guia, assim, esses elogios, saber Uhum. que as mulheres ainda se sentem muito seguras na festa, que não tem empurra-empurra, muitas vezes, sabe, não é um espaço ruim pra ninguém ali. Pra todo mundo, até pra hétero, cola bastante hétero tesãozinho até hoje. E, e saber que a gente tá construindo ainda esse lugar me guia bastante. E eu ia falar outra coisa que eu esqueci. É isso um pouco, né, Vel? E, bom, todo fim de episódio acho que eu peço para o entrevistado deixar um recado para algum tipo de público diferente. Eu queria que você soubesse saber se você tem algum recado para quem aí tem vontade de começar a produzir, quem aí tá entrando na cena ou tá há algum tempo e caramba, quero fazer rolê de rua ou rolê privado, enfim, quer fomentar de alguma forma a cena, o que que você, enfim, daria de conselho ou sei lá, alguma coisa, o que tiver no seu coração. Eu vou juntar já, junto com o final do que me guia, do que ainda que me dá forças, que é, por exemplo, as grandonas, assim, tipo Cachu, Laura, Gezenda da Sangra, Spencer da Bueiro, a gente se conversa e essa galera elogia Tesãozinho, isso dá força ainda pra eu seguir. Então, trocar ideia com essa galera é legal, às vezes. Essa galera tá aberta pra conversar. Você que tá começando e que quer fazer sua festa, tipo, se joga, fala com essa galera, vê se essa galera tá a fim de conversar, ouve o que a galera tá falando na internet, tenta entender os cenários, porque foi isso que também manteve a gente bastante, assim, a galera olhar pra gente e falar parabéns pelo rolê,
por vocês serem ainda o que vocês são, por não perder essa essência, por não. Enfim. Então, só aproveitei o gancho para agradecer também essas pessoas e outras que também olham pra gente com muito amor. E, enfim, eu falar pra essas pessoas que querem começar a fazer sua festa ou começar a tocar é pra não ter medo, assim. Vai no inbox das festas, vai no inbox dos DJs. Ai, fala com a galera no rolê. É, fica muito atento ao que tá acontecendo, quais são as tendências, porque aí você consegue acompanhar e posta set, tem que postar bastante, enfim, infelizmente tem que ter essa presença digital muito grande, né? Que é um saco, mas é verdade. E sem medo, tipo, se você quer começar o seu rolê, tá com medo de ter prejuízo, vai, procura até achar o espaço certo, onde você não vai ter prejuízos, tem um risco muito pouco, e acha DJs que topem fazer por um valor pequeno, porque você sabe que você tá começando. E é isso, organiza bem esse caixa, de forma que você não vai estar pagando o ideal para essa pessoa agora, mas talvez no futuro sim, se essa pessoa tá afim de apoiar um rolê que tá começando agora, ótimo. E propostas originais de rolê, gente, porque também não adianta, né? É, Só surgir mais um rolê com as mais mesmas do DJs, mesmo. Né? com a mesma coisa, propostas originais. Pega ali o que você gosta mais de um rolê, radicaliza isso, transforma internamente numa coisa que é muito sua ou do seu coletivo e faz o seu rolê. Mas também não é sair fazendo qualquer coisa, né? Faz certo, espera o momento certo e faz com amor, assim. Se você tiver um investimento aí, um investidor também vai ajudar. Aí é isso, bom, obrigado demais, Ami, pela entrevista. E bom, é isso. Vejo vocês no próximo Front. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais.